Salve, salve, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, o Meu Petcast. Nosso canal voltado para o mundo pet, onde nós falamos sobre cães, gatos, meio ambiente, adoção responsável, agronegócio, sim, o agronegócio, um importante setor do nosso país e para o mundo pet também. Galera, é o seguinte, nós vamos falar de cachorro, mas nem tanto. Nós vamos falar de uma questão muito interessante, que é a respeito de esporte canino. Esporte canino, Alessandro, sim, cachorro tem campeonato para cães, para a linha esportiva. E para a gente estar começando a falar sobre esse assunto aqui, ó, nós trouxemos o nosso amigo Samir. Samir, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. O Samir e o Dinho. O Dinho. Nós vamos falar um pouquinho do Dinho aqui, né? Da raça vai ser num outro programa, mas nós vamos falar um pouquinho do Dinho aqui. Samir, bicampeão mundial de agility. Isso. É isso aí, Samir? É isso aí. Fala aí pra mim, o primeiro campeonato mundial que você teve? Então, a primeira vez que eu participei de um mundial foi no ano 2000. E em 2002 já tive a sorte de ganhar o primeiro mundial em Dortmund, na Alemanha. Na Alemanha? Antes de eu falar um pouquinho dos mundiais, isso. Alessandro, deixa eu só me apresentar um pouco melhor aqui. Vamos falar. Então, Samir, primeiro agradecer, né, algumas pessoas, né? O Edgar pela indicação para você, para eu estar aqui. Mencionado todo programa, ele é mencionado. Mas a gente não pode só agradecer, o doutor Edgar é um amigão que eu tenho. E depois a minha trajetória dentro do Agility, ela se inicia com duas pessoas que me ajudaram bastante nessa época, que eu sempre faço questão de citar em qualquer lugar que eu tô, que é o Dan Wroblewski, que é a pessoa que iniciou no Agility no Brasil, e o Flávio Tamayo, que é um grande treinador, a pessoa que eu comecei, que 80% da base que eu tenho do Agility, que eu pratico até hoje, foi ele que me ensinou nessa época. Hoje ele não pratica mais, mas é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que me ajudou muito quando eu iniciei, então sempre faço questão de citá-los em qualquer lugar que eu tô, entendeu? Então, para mim, isso é muito importante. Depois Samir, eu comecei no Agility em 99, em novembro de 99, foi a minha primeira prova oficial de Agility. A partir de 2000 eu comecei a participar dos mundiais. Em 2002 tive a sorte de ser campeão mundial por equipe em Dortmund, na Alemanha. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou um título mundial. Foi muito bacana. Nesse campeonato por equipe, eu estava com o Tamayo, fazia parte da equipe junto comigo. E o Eugênio, que é um outro amigão também que a gente tem no Agility, não pratica mais, mas éramos nós três nessa época. E depois, em 2008, em Helsinki, na Finlândia, eu ganhei o Mundial pela segunda vez por equipe também na categoria Large, categoria Standard, né? Com os Border Collies. Aí, dessa vez, eu estava com o Zé Luiz, que é o criador do Dinho. Um amigão, que até hoje segue fazendo Agility também. Legal. E o Bruno Moreno, que é um amigão que a gente tem também, que segue com o adestramento também, voltou pro Agility agora, ficou um tempo afastado e voltou agora. Esses são os títulos bastante expressivos que eu tive em relação ao cenário mundial do Agility. Depois, fora isso, em 2015, em Bolonha, na Itália, eu sou o primeiro sul-americano a ter um pódio individual no Mundial. Aí foi com uma cachorrinha pequena, uma cachorra da raça Parson Russell, a Lali. E por aí foi. Aí depois tem vários campeonatos sul-americanos também, enfim. Esse último que eu participei com o Dinho agora, que foi muito bacana, que a gente vai falar dele também, por isso que o Dinho tá aqui, né? É isso. Você falou que você tá desde 1999 nesse negócio no Agility, treinamento. Pô, eu há muito tempo, antigamente eu caçava, procurava na internet, curso de adestrador, que eu sempre gostei. Os meus cães eu adestrei, treinei por estudar um pouco na internet, vendo os vídeos, mas eu sempre tive vontade de fazer isso. Hoje tem um monte e eu não tenho tempo para fazer. Como que você começou? Então, já que a gente deu uma pincelada no seu histórico aqui, como que foi você entrar nesse mundo do Agility? Cara, no Agility eu já trabalhava... Com cães, e trabalhar com cães. Então, trabalhar com cães é o mais interessante, né? Que nem você falou... um tempão atrás era muito difícil, o curso de adestramento era muito inacessível. O adestramento que existia era o canil da Polícia Militar, ali era onde tinham os adestradores, entendeu? E foi assim que eu iniciei. Quando eu fiz 14 anos, eu ganhei um primeiro cachorro, que eu era alucinado por cachorro, mas eu não podia ter, que eu morava com a minha mãe e minha avó não gostava de cachorro. Minha avó também não. Aí quando nós mudamos, minha avó é uma pessoa muito querida, já se foi, mas uma pessoa muito importante na minha vida. E quando nós mudamos para uma casa maior, ela deixou a gente ter um cachorro. Aí minha mãe foi e me deu um pastor alemão, uma fêmea. Foi minha primeira. Ela chamava Sasha. E nessa época eu morava na zona norte de São Paulo, ali na região do Imirim. E nós contratamos um adestrador que era do canil da Polícia Militar na época, o Renato Rocha. Era difícil também achar adestrador, era muito né? difícil.
E ele começou a adestrar a Sasha. E quando ele viu que eu tinha bastante interesse em querer aprender como é que eu comandar minha cachorra e tal, ele começou a ensinar algumas coisas. E aí foi com os ensinamentos dele, e acho que naquela época também era muito mais uma aptidão que a gente tinha que ter a mais, entendeu? Exato. Hoje em dia, com um curso de adestramento, qualquer pessoa consegue treinar um cachorro. Mas naquela época você tinha que ter um pouco de mão, de feeling para entender como é que funcionava, para conseguir fazer a coisa acontecer. Senão não era tão simples assim, entendeu? E aí, como ele percebeu que eu tinha isso, ó, o Dinho é um grude comigo. E aí começou a me ensinar e foi aí. Isso aí eu tinha 14 anos, 15, 73 foi quando eu nasci. Isso foi em 88, 89, quando eu comecei a mexer com Eu sou de cachorro. 72. E aí depois o Agility, ele surge no Brasil em 97. Eu sempre gostei de esporte e tal, jogava futebol de salão e depois tentando associar o cachorro com um esporte. Eu conheço o Agility quando ele começou, mas não entrei nele logo de cara. E em 99 foi quando eu resolvi começar. Aí tive sorte de ter uma pessoa como o Tamayo, que me deu a atenção orientação, na época, que era uma pessoa bem inacessível, assim, não era todo mundo que conseguia chegar perto, entendeu? Que era uma das maiores referências que a gente tinha na época. E aí comecei com ele, dei muita sorte, entendeu? Como você conheceu o Tamayo? O Tamayo. Cara, foi em provas de Agility. Você começou a participar. Eu comecei a assistir. Aí conversar, me apresentar, falando que eu era adestrador e tal. E por sorte ele gostou de mim também, foi com a minha cara. E aí a gente começou a me dar atenção. Eu tive sorte de comprar um cachorro junto com ele da mesma idade. Nós tivemos 2 cães que eram irmãos de ninhada. Inclusive, quando a gente ganha o primeiro mundial, 2 cães eram irmãos lá. Os 2 Billys que a gente tinha. Eram o Billy Boy e o Billy 1, o cachorro Billy dele. Boy é o que você ganhou em 2002. Exatamente. E aí nós treinamos juntos esses cães, entendeu? Eu tive a sorte do Tamayo me dar essa atenção. E aí comecei da maneira correta, né? E, enfim... E daí fui e não parei mais, cara. Assim, uma das coisas legais que eu tenho assim no Agility, que acho que hoje é só eu e o Zé Luiz dessa época, que é o criador do Dinho, né? O Zé é mais antigo que eu no Agility ainda. O Zé começou em 97 e eu em 99. E nós nunca paramos. A gente sempre foi preparando o cachorro novo e tal. Sempre demos sequência. Durante um tempo eu meio que esfriei um pouco, mas não parei. Mas fui sempre tendo cachorro novo e competindo, entendeu? É uma coisa interessante que você falou... o Agility começou no Brasil em 97. É engraçado, né? Porque a gente fala de cachorro, cães que vieram no Brasil nos anos 70, raças milenares. Eu comecei a ter contato com o Agility, por incrível que pareça. Quando eu comprei fiz a assinatura da TV a cabo e tinha aquele Discovery Animal Planet. Foi lá que nos anos 2000 que eu comecei a ter contato com o Agility, que mostrava os programas. E aqui no Brasil começou... Se você for olhar, começou relativamente tarde, né? Exato. O Agility, a história do Agility, resumindo um pouco, ele tem início em 1978 na Inglaterra. Ele foi criado para entreter o público nas provas de hipismo. Aí no meio, quando tinha o intervalo das provas de hipismo, aí colocava os cachorrinhos para saltar lá e tal. Certo. E aí depois foi ganhando força e tal. Acho que um primeiro Mundial de Agility ele foi realizado em 97, se eu não me engano. E depois tem até hoje. E é o esporte com cães que mais cresce no mundo. Mais coisa absurda. É uma coisa absurda. Quando a gente fala de esporte canino, é o Agility, o IGP e o Canicross, agora que virou tendência, né? Tem o Mundial Ring também, né? Mundial Ring seria o quê? É algo de mordida também, parecido com o IGP, mas uma prova mais elaborada, com algumas coisas no meio, que assim que são surpresas, que o cachorro tem que estar mais preparado, tem que ter um baita controle sobre o cão também e tal. Né? É legal. Mas o que mais cresce, assim, que eu vejo no cenário... Claro que o IGP está cada vez maior também no Brasil também, tem um grande crescimento. Inclusive, o campeão mundial de IGP do ano passado é o Marcos Angel, que é um brasileiro também, é um fato inédito isso também que aconteceu. É um cara incrível também, que está nesse mundo aí há muito tempo também. Mas o Agility é o que mais cresce, assim. E assim, o Agility é um esporte, cara, que ele nos permite erro, né? Assim, a gente vai poder falar um pouco melhor disso. Nós vamos falar, você não tem segunda chance. Estamos olhando ali. Tipo uma competição perfeita do Agility é a volta da classificatória da Fórmula 1, da pegar pole position. É isso. Entendeu? Você não pode ter nada de erro para poder ganhar uma competição. Eu imagino, eu percebi aí. É muito complexo. Galera, só para falar um pouquinho, o IGP, galera, é um campeonato esportivo para cães de trabalho. Então, geralmente, você vai falar em IGP, você vê cães de trabalho, pastor alemão, Doberman, Malinois. Isso. Né? Esses cães também, a gente vai falar mais para frente, eles também participam de Agility, tá? Mas no caso do IGP, se você fechar os olhos, o que vai vir à sua cabeça vão ser essas raças. Samir, falando um pouquinho do Agility,
O agility é um esporte bem democrático. Aham. Qualquer um pode fazer? Como que é isso aí? Criança, idoso, o pessoal perguntou, criança pode fazer? Então, isso que é legal, Alessandro. Quando a gente fala do agility, é claro que o GP também é um esporte que acho que muitas pessoas podem fazer, mas o agility é que nem você falou, é para qualquer um. Qualquer um. E para qualquer cachorro. É claro que para você ser competitivo, você vai ter que ter um estado físico melhor, você vai ter que ter uma raça selecionada e tudo mais. Mas agora, para você praticar o esporte... Como um lazer? Qualquer um, cara. Qualquer um. E é demais, entendeu? Você treina o cachorro fazendo sempre uma coisa prazerosa para ele, uma coisa que a gente tem que deixar claro, ele quer ficar grudado. Pode uma deixar, coisa que ele que manda claro, aqui. a gente tem que deixar claro, assim, o agility. Meu cachorro vai gastar energia fazendo agility? Ele vai gastar energia, mas não é só ali. Porque um treino do agility, para ele ser prazeroso para o cachorro, como qualquer outra atividade que você vai fazer com o cão, na minha opinião, ele tem que ser curto e você trabalhar o cachorro da maneira correta. Então, você vai propor aquele exercício, trabalhar ele da maneira correta, você se posicionar legal e tal, o cachorro entender, repetir isso 2, 3, 4 vezes. Então, um treino de agility, num espaço de meia hora, você vai treinar 5 minutos, descansa 5, mais 5, descansa 5 e tal, e acabou. Você cansar o seu cachorro, você vai jogar uma bolinha para ele, você vai correr com ele, vai fazer uma caminhada, vai cobrar exercício de obediência, de adestramento, para ele ter um cansaço mental, é o mental também. Que o pessoal acha, a galera pensa que gastar a energia do cão é a parte física, e não é, tem que ser a mental. Exato, e principalmente no agility, para o cachorro aprender da maneira correta, vai muito a parte mental do cachorro também. O cachorro pensa muito para executar. Tem que memorizar. Não é só correr, entendeu? A gente memoriza, mas tem toda uma estratégia de como você indica seu corpo, para onde você indica o seu braço, o seu pé, o seu ombro, para que o cachorro entenda onde ele tem que ir. Porque se a gente for querer apostar corrida com o cachorro, é impossível. Então você vai indicar e ele tem que obedecer, entendeu? Ele tem que entender aquela ordem. Até assim, você falando, a condução, a forma do... Eu vou falar que você seria o condutor do cão. Isso. É igual mais ou menos o juiz num campo de futebol. Os jogadores estão jogando, só que... Lógico, não dá pro juiz ficar acompanhando toda hora em cima do lance. Então o juiz dá uma paradinha, mas ele fica posicionado estrategicamente de um modo que você conduz o jogo e do modo que você vai conduzir o cão, né? Isso daí tem que ser muito bem feito, né? Exato. Então, o agility hoje, né? Se a gente observar aí alguns vídeos... Olha o Dinho trabalhando. Passando, aí é o Dinho... Aí é um treinamento. É um treinamento. Lá na pista do Zé Luiz, em Valinhos, esse lugar, ele nasceu aí nesse lugar, o Dinho. Aí é um espaço também canino, é um daycare, um hotel canino. E aí nós estamos na nossa preparação da época do Américas e Caribe. Eu fui fazer um treino com o Zé, que é um amigão também, me dá a oportunidade de a gente trabalhar junto. E aí você vai percebendo assim, eu tô sempre na frente do cão. Mas para isso, tem lugares que eu envio ele e já saio. Eu não posso ficar esperando o cachorro realizar o obstáculo para eu já ir em seguida, entendeu? Que nem aqui, ó. Ele vai no túnel, aí naquele salto lá, eu já tenho que estar aqui na frente. Se eu chegar lá junto com ele já vai se perder. Aí a gente vai se perder no meio do caminho, entendeu? E isso tudo é treinável e é prazeroso pro cachorro. E ele é um super cão, não tenho o que falar, né? Aprende com mais facilidade, tá? É um cachorro mais fácil de trabalhar, mas qualquer cachorro pode estar fazendo isso. Esse vídeo aí é a nossa pista agora. Depois nós vamos falar melhor disso, né? Da final do Américas e Caribe, do Sul-Americano que a gente teve agora o mês passado no Chile. E aí é onde a gente, na categoria individual, nós conseguimos o 3º lugar, que foi uma coisa incrível também, um baita pódio. Essa é uma pista perfeita que ele fez. Você para pensar que quando eu te falei da Fórmula 1, né? O tempo dele na final foi 37,60. Todo esse percurso? Aí quem ganhou fez 36,40. É menos de um segundo, entendeu? Então a diferença é bem... muito pouca, muito entendeu? Pouca. E aí você acaba ganhando a competição no detalhe, né? Exatamente. No detalhe. Se você ficou mais próximo dele, se você conduziu ele mais... Ele vai fazer, vamos supor... Você me corrige se eu estiver falando besteira. Às vezes, na própria saída, se ele sair um pouquinho mais fora de ângulo, ele já perde o tempo. É isso. A gente não é só correr para frente, é o cachorro saber desacelerar e acelerar. Exatamente, fazer a curva da maneira correta, desacelerar e acelerar no tempo certo. É uma ciência, né? É isso aí. Isso é uma ciência. É muito legal. E uma coisa que... Assim, falando da parte amadora, né? O agility é bom também para criar laço e vínculo entre o dono e o cão. Putz, cara, é sensacional. É sensacional, assim. Você
aumenta muito o vínculo com o seu cachorro. Você começa a praticar o agility com ele, você começa a entendê-lo de uma forma muito melhor. O cachorro a entender você também, por mais que não seja exercícios de obediência, tipo um senta, deita, fica, tal, o entrosamento entre vocês aumenta muito. Aí você consegue estar com o seu cachorro em qualquer lugar, ele passa a te respeitar muito mais, e não por ordens, não, porque o entrosamento passa a acontecer de uma forma natural, entendeu? Às vezes até no olhar eu vejo aqui, ele te olhando, você no olhar ele já sabe o que você quer, você sabe o que ele quer, né? Exatamente. Até o pessoal fala, essa ligação, esse imprint que o pessoal fala, né? Entre o cão e o dono, o tutor, o responsável legal, enfim, o nome que queiram dar, né? Como a gente falou que é um dos esportes mais democráticos, a gente tá falando assim na questão do amador. No profissional, o que precisa para você ser um profissional? O que o cão precisa para ser um cão profissional? Quando a gente fala, amador não é aquele jogador de futebol de final de semana. Agora, o cara, quando ele é profissional, que ele se dedica exclusivamente ao agility, o que ele precisa ter? Cara, é assim, né? Que nem a gente estava conversando, que é o esporte que mais cresce no mundo. E na Europa tem diversas pessoas praticando agility e pessoas comuns que conseguem ser muito competitivas com os seus cães, normalmente border collies selecionados para isso também, e fazendo um trabalho de base, que você coloca o cachorro para pensar muito, mas com muito critério, entendeu? Então, você tem que estabelecer uma frequência de treino de, por exemplo, 3 a 4 vezes por semana, entender como é que você vai elaborar os seus treinos. O cão pro agility, ele não precisa esperar ele crescer para começar a treinar. Desde os 50, 60 dias, você já vai fazendo coisas com ele que vai servir pro agility depois. Tem o denominado pré-agility que eu falo, que é o cachorro saber correr na sua mão, comer na sua mão, fazer giros sobre o corpo dele, te acompanhar de um lado, te acompanhar do outro lado. Tudo isso vai te servir muito depois, entendeu? Esse pré-agility é uma coisa que com 60, 70 dias você inicia, o cachorro girar sobre um cone de um lado para o outro tal, e vai servir para o resto da vida do cachorro depois. Então é você elaborar muito bem os seus treinos, entendeu? Passar isso da maneira mais clara e objetiva para o seu cão, fazer com que seja sempre prazeroso para o cão. Sim. Né? O agility não tem punição. Quando a gente erra, por mais que seja um esporte que não permita absolutamente nenhum erro para a gente ganhar, que nem você falou da alta competição, cara, é a Fórmula 1 na pista de classificação mais rápida, entendeu? Isso tudo é treinável e você consegue chegar lá, entendeu? Mas desde que você respeite todo esse processo, e o cão, a partir dos 60 dias, ele já pode ser treinado para o agility, entendeu? Entendi. Estabelecer como é que você vai fazer o seu esquema de treino e ir lá, desfrutar o processo e ser comprometido com aquilo que você vai fazer. É importante você falar, que você falou assim, respeitando o tempo do cão. Então, galera, porque tem muita gente que fala, não, os maus tratos. Eu falo, não, o cão, o pessoal sempre preza. Eu já venho os criadores aqui, eu sempre falo, o dono, o tutor, ele sempre preza pelo bem-estar do cão. Ele nunca vai, se o cão não quiser correr, o cachorro não vai correr. Exatamente. Você entendeu, galera? Então ele tem o tempo dele dos treinos. O cachorro tem que sentir prazer, ele sente prazer naquilo que ele tá fazendo. É um cão de trabalho. No caso aqui do Border Collie, já nasceu para trabalhar. Exato. A função número 1 é pastoreio, né? Aí a gente vai adequando pro agility, mas a função 1 é o pastoreio, né? Pastoreio. Então o pessoal fala... mas maus tratos. Não, maus tratos que eu vejo assim... o cachorro tá praticando esporte, tá mantendo a saúde dele em dia, o condutor... tá mantendo a saúde do condutor em dia, porque corre pra dedéu. E além de correr, uma coisa legal do agility também, Alessandro, é assim, você memorizar os percursos, né? Assim, na competição, normalmente são pistas na categoria mais elevada aí, de 18 até 22 obstáculos. Os obstáculos são sempre os mesmos, mas o desenho dos percursos nunca são os mesmos. É isso que eu ia te perguntar. Nunca são os mesmos. Quando você vai preparar o cão para uma competição, assim, o que a gente tem aqui, ó? São a passarela, a rampa, né? Pneu, a gangorra, o obstáculo e o slalom. O slalom são aquelas barrinhas, né? Então, assim, basicamente são esses
São esses obstáculos. Esses obstáculos. Saltos, túneis, o slalom... A disposição é diferente. Sempre, os obstáculos são os mesmos, mas o desenho dos percursos nunca é o mesmo. A criatividade para montar um percurso de agility, ela é infinita. Infinita. Então, o juiz monta o percurso de acordo com a dificuldade da categoria que ele vai é importante falar. julgar. Então, no agility, é importante que você falou, tem as categorias, né? Isso. Então, vamos falar rapidinho das categorias. Isso. A primeira categoria que a gente tem no Brasil hoje é uma categoria iniciante. É uma categoria de até 15 obstáculos. Os cães podem começar nela a partir dos 12 meses. 12 meses. E são sempre saltos e túneis com desenhos de pistas mais simples. Mais simples. É mais para as pessoas pegarem gosto pelo esporte. E o cachorro também começar a ver já colocar no nível hard, a pessoa não consegue fazer, já desiste. Exato. Aí, a partir dos 18 meses, quando o cão tem 1 ano e meio de idade, ele pode começar a competir no grau 1. O grau 1 aí já tem todos os obstáculos. Aí vai entrar o slalom que você falou, vai entrar passarela, rampa, gangorra, pneu, salto em distância, muro, que são saltos também, mas com uma composição diferente. Aí já tem todos os obstáculos, mas com desenho de pistas mais simples, que é uma coisa mais lógica para o cachorro. Uhum. Aí nós temos o grau 2, o cachorro para acessar do grau 1 para o grau 2, ele tem que ter 3 excelentes zerados no grau 1. O que é um excelente zerado? Você terminar a pista sem nenhuma falta de percurso e dentro do tempo que o juiz estabeleceu para ela. Parece uma coisa simples, mas não é tão simples não, entendeu? Aí você chega no grau 2. O grau 2 é onde a maioria dos cães estão hoje em dia. São já pistas completas também, com todos os obstáculos. Aí... Dentro dessa prova do agility, a gente tem a prova de agility que tem as zonas de contato, que é a passarela, a rampa e a gangorra. E fora essa prova, a gente tem uma prova de jumping, que são só saltos, túneis e o slalom. Que é uma prova bem rápida também e tal, legal. No Mundial de Agility, a gente tem o jumping e o agility. Então, para você acessar depois do grau 2 para o grau 3, você vai precisar de 3 pistas zeradas no agility, 3 pistas zeradas no jumping para chegar no grau 3. Caramba. Falando de categorias. Mano, é complexo o negócio, hein? E aí o grau 3 já é a categoria mais difícil, que são os mesmos obstáculos, mas com desenho de pistas muito mais complexas. Você tem que ter muita habilidade para poder conduzir um cão numa pista de grau 3. Entendi. Entendeu? O cão, ele já tá familiarizado com os objetos, certo? Ele já vai olhar aqui, ele tá olhando aqui, ele sabe, ele já conhece. Na hora de começar o campeonato, vamos supor, ele vai se apresentar agora. Você faz um reconhecimento do percurso antes ou chega na hora Não. Aí a gente vai fazer, os competidores entram em pista para reconhecer a pista. Aí você tem 7 minutos para decorar a disposição dos obstáculos. Como se fosse um pré-treino da Fórmula 1. Isso, para decorar a disposição dos obstáculos e ver quais movimentos você vai fazer ali para que o cachorro te obedeça e entenda para fazer aquilo da melhor forma possível. O mais rápido possível dentro daquele desenho proposto pelo juiz. Entendeu? Então tem 7 minutos para decorar aquilo ali. Depois desses 7 minutos, aí tem a ordem de entrada, né? Que os participantes têm ali antes de começar. E aí começa. Aí é o cachorro mais rápido e com menor número de faltas que vai vencer, entendeu? Deve ser uma tensão danada, porque você vai ter que memorizar. Mesmo você que é experiente, chega na hora, porque os caras... Normalmente, numa competição dessa, Alessandro, antes, você já recebe o desenho da pista no papel. Aí, decorar a ordem dos obstáculos, você já meio que decora ali, você já sabe mais ou menos os movimentos que você vai fazer. Mas depois do papel pro terreno, assim, pode mudar alguma angulação aqui, outra ali e tal, que você tem que ter atenção depois ali, a hora que você vai reconhecer em pista também. Tipo, você olha, aqui no desenho tava assim, ele não tá, tá um pouquinho pra cá. Então, onde eu posso ganhar, eu posso perder. Exatamente. Aí você tem que reconhecer ali na hora, né, que você tem esses 7 minutos pra estar vendo isso. E depois é atividade com o cão. E você falar do agility, ele é bem complexo, porque assim, não é simplesmente você soltar o cão e fazer ele correr. Tem uma questão de estratégia também, né? Tem tudo isso aí. Desde a preparação, depois assim, uma coisa é treino, outra coisa é competição. Sim. Né? Assim, treinando, você vê muita gente, o cara treinando é um avião, chega na hora de competir, aí a parte psicológica não deixa o cara colocar em prática aquilo que ele treinou, entendeu? Porque o cão sente muito isso também, né? Você ele percebe, o cachorro, o meu cachorro muda em prova. Ele pode até estar um pouquinho mais ansioso, mas quem muda muito mais é o condutor. E aí é isso que a gente tem que buscar depois na alta competição, entendeu? Esse equilíbrio mental para poder colocar em prática tudo aquilo que você trabalhou nos seus treinamentos e você tenha êxito na competição. É importante que você falou, Samir, que nem na hora que você vai se apresentar, a importância do cão ter foco e você ter foco, porque vamos supor, tá a galera lá do lado.
E o cão não pode se distrair com nada. Não pode se distrair com grito, com assobio. A galera fica quieta ou o pessoal... Não, como é barulho, que é isso aí? né? Tem barulho muito o tempo todo. Tem som também para anunciar pré-pista, música, isso tudo. Que dificulta. Isso, ali talvez a concentração do cachorro. Mas quando você tá na preparação do cão para ele começar a fazer agility, você já trabalha isso para ele se acostumar com essas distrações, entendeu? Então, a agility é muito foco no início, né? O que eu preciso do cachorro? Ele conectado comigo o tempo todo e entendendo meus movimentos para ele saber o que ele tem que fazer. No começo, quanto menos distração, melhor. Sim. Mas aí depois disso, ele você vai desensibilizando ele. Exatamente. Só que assim, o agility é uma coisa tão prazerosa pro cachorro, esse lance de correr, que aí você vai colocando alguma coisa de barulho que ele nem percebe. Ele nem percebe. Exato, é meio que automático, entendeu? Os cães assim de alta competição. Agora um cachorrinho, um pet comum, aí é um pouco mais difícil. Mais difícil. Mas você consegue fazer esse trabalho também. Mas é no pouco a pouco, dando bastante prazer para ele naquilo, que aquilo é mais importante que qualquer outra coisa, e aí a hora que chega ali, qualquer coisa que tenha pra ele se distrair, não, eu quero fazer isso aqui. Eu quero brincar. É isso aí. Que pra ele tá brincando. Exatamente isso. Ele não tá trabalhando. É isso aí. Ele tá brincando. É isso aí. É isso aí. E assim, você falou, pro cão ele eu com seus 12 meses de idade. A competir, né? Pra ele começar a treinar. Mas um cão, ele pode aprender, vai. Eu tenho um cachorro, um pastor alemão, um cachorro tem 8 anos. Já tá na descendência dele pela idade, né? Ele pode aprender? Pode. Qualquer cachorro com qualquer idade. Assim, qualquer idade. Lógico, ele não vai desempenhar naquela performance. Mas vai ser prazeroso para ele também. Por exemplo, o seu cachorro com 8 anos já, por ser um pastor alemão, talvez competir na categoria grau 1 já seja um pouco forçado para ele saltar mais alto um pouco, fazer essa passarela, rampa e gangorra. Mas agora a categoria iniciante, que ele já poderia entrar, começar num veterano já, vamos dizer assim, entendeu? Tá. Saltos e túneis, ia ser demais. E em 3 meses, você se dedicando 2 vezes por semana, você consegue já competir num percurso iniciante. Legal. O legal do agility é que, assim, para você ter um resultado no começo, para as pessoas que estão vindo pro esporte, é rápido. Não demora. É claro que depois, para você ser competitivo, é um trabalho muito mais elaborado. Mais elaborado, e a pessoa vai disponibilizar tempo. Exato. Ou vai disponibilizar um dinheiro, porque daí ele vai ter que treinar, vai ter que fazer um monte de coisa. Isso. Mas para você iniciar, qualquer cachorro você pode começar e em 3 meses, 4 no máximo, você já está competindo na categoria iniciante. E ele já está executando. Exato. Vai entendendo como é que funciona o cenário de provas, que tá todo mundo ali competindo sempre. É bem bacana. É bem legal. E como a gente falou que é um esporte democrático, a gente tocou no assunto, qualquer pessoa, criança, idoso, jovem, adulto, qualquer raça também. Qualquer raça. E quando a gente fala qualquer raça, até os sem raças também. Exato. Tem bastante sem raça fazendo. Bastante, né? Tem bastante. Que a galera fala, mas não, turma, caramelo, ele vai fazer. Vai fazer e bem também. Vai fazer bem. Pode ser que não... Assim, ele não faça tão bem por causa de um cão selecionado para aquilo. Então, mas eu vou te falar uma coisa, Alessandro. É assim, o lance do agility, né? Quando você pega um cachorro que nem o Dinho, por exemplo, que ele é super rápido. Vamos falar um pouco da conformação dele, vamos... Só que assim, a probabilidade de um cachorro muito rápido cometer um erro é grande. É grande. E o agility, ele vai estar lá na sua frente. Ele não é só velocidade. Sim. O agility primeiro é uma prova de habilidade. Exato. Você tem que zerar o percurso dentro do tempo que o juiz permite. É claro que você não pode estar devagarinho e tal, mas qualquer cachorro nos treinos que a gente tem hoje em dia, ele vai correr. Então, a primeira parte é zerar o percurso. Aí os cães não tão rápidos, que tem mais regularidade, muitas vezes ganham uma prova. Entendeu? Entendi. Porque a Ferrari... derrapou um pouquinho na curva, podia ser mais rápido, entendeu? Ele perdeu aquela fraçãozinha de segundo. Exato. E quando eu assisti, no começo do programa a gente falou, quando eu assistia no Discovery, no Animal Planet, enfim, acontecia muito isso. Cachorro super rápido, ou ele derrapou, ou até o condutor não acompanhou. Exato. Que é aquilo que a gente estava falando também, né? O agility, ele é um esporte que não permite erro. Então, o cachorro abordou o obstáculo que não era o da vez, está eliminado. Não tem segunda chance. Porque foi até bom que você tocou, porque assim, ó, quando você vai começar a correr na pista, tem uma sequência. Tem uma sequência. Eu já vi isso na televisão do cachorro, em vez de passar no slalom, ele passar pelo túnel primeiro. Mesmo que a pessoa... É interessante isso. Se não for o obstáculo da vez, ele tá eliminado. E o que você falou também... O cachorro refugou 3 vezes os obstáculos em pista, ameaçou num salto, passou do lado. Um refugo. Aí era para entrar no túnel, ele passou do lado e não conseguiu, teve que voltar.
Aí tem uma entrada correta para se fazer no slalom também. Entrou na vara errada. 3 refugos, eliminado. Mas ele é eliminado, mas ele continua o percurso. Não, Lembra continua. Que você falou? Isso. O cão não é punido, porque no final do percurso o cara joga a bolinha e exato, recompensa. Assim, ele não sabe que ele foi eliminado. Não sabe. Ele não sabe que o condutor dele tá meio, né? Exato. Por mais que a gente fique bravo às vezes e tal, mas Sim, o cachorro não sabe, entendeu? Então, o legal é isso. Mas é um esporte que não te permite erro, cara. Não permite erro. E assim, ó, qual é a sequência? Ele começa como? Então, normalmente Vamos sempre ver aqui, começa... nós estamos olhando aí. Então, aqui é uma prova, uma etapa de um Campeonato Paulista que a gente teve lá em Valinhos também. O Dinho ganhou essa pista aí, inclusive, ganhou. O Dinho é super fera, então, hein, né? Então, normalmente sempre começa por um salto e termina por um salto. Certo. Aí no meio do percurso a gente vai ter os túneis, tem o slalom. Essa era uma prova de jumping. Aí é um treinamento também que eu tô fazendo lá em São Roque, com uma treinadora da República Tcheca, a Radka, ela é muito boa também. E de vez em quando eu tenho oportunidade, eu vou trabalhar com ela. Ela me ajudou muito também na aprimorar o Dinho aí em umas coisas que eu precisava. Ela me ajudou bastante também. Aí a gente vê uma sequência que tem mais obstáculos. Ele vai fazer uma gangorra agora, ó, tá vendo? Ele tem que subir e parar lá na ponta, ó. Ele não pode voar daí, senão é uma falta. Entendeu? Aí mais uma sequência de salto aí que a gente vai estabelecendo para ele fazer. Aí aqui mais um salto e aí terminava a sequência. Não pode derrubar nenhum salto, tem que fazer sempre na menor trajetória, da melhor forma possível. Aí é outro treinamento também, lá em Valinhos, ó, tá vendo? Tem essa rampa aí, que ele passou agora. Aí vai ter uma sequência de túnel. Aí salto também, vai fazer uma gangorra agora de novo, você vai perceber ele entrar, ele entra e para lá em cima, ó, depois ele sai, entendeu? É rápido, mas ele tem que parar lá em cima. Aí vai ter uma sequência de salto e o slalom. O slalom dele é bem legal também, bem bacana, muito rápido. Ele é muito rápido, né? Ô, Samir, eu tava observando aqui, temos a rampa, e a rampa tem uma parte pintada de branco e 2 partes de laranja. Ele tem o ponto certo para fazer o contato? Então, muito boa pergunta, Alessandro. Eu reparei que ele para certinho. A rampa... Ele não pode queimar o negócio. Agora a gente vai ver, ó. Essa é a pista da final do Américas e Caribe que a gente teve competindo agora, ó. Tá vendo, ó? Certo. A gangorra lá em cima ele parou e foi. Tem os obstáculos aí da cor diferente da vermelha na entrada e na saída. Essa passarela aí agora, ó. Que nem ele tem que tocar nessa parte vermelha aí embaixo. Não era necessário ele parar ali, mas com uma das pastas ele tinha que tocar, tem entendeu? Que tocar. Slalom, agora, ó. Tem que a parte para ele entrar e ele até o final da maneira correta. Ele não pode comer nenhuma vara. Nenhuma vara. Ó, o muro aí também, tá vendo? É um outro obstáculo de salto, mas diferente um pouquinho. Essa rampa também, ó. Tem que tocar na entrada e na saída. Na saída, né? Aí nós vamos perceber outro obstáculo ali no final, ó, que é um salto em distância, ó, o penúltimo obstáculo, ó. E aí depois outro salto comum. Aí nessa hora da prova aí, a gente tinha entrado, a gente tinha passado para primeiro. Só no final que a gente perdeu o primeiro lugar. Foram entrando outras duplas. No final que a gente perdeu o primeiro lugar. Aí já é um treino comum já. Ah, legal. É importante isso daí, tem esses detalhes, né? Aonde ele tocar, o que ele tem que fazer, não pode perder uma vara. Do slalom, exatamente. Então a questão não é só a velocidade, tem toda uma técnica. Exatamente. Para você fazer isso bem e rápido, você tem que saber ensinar muito bem. Tem que saber ensinar. Isso daí é treino. Como que é a rotina? Como seria a rotina de um cão de performance, não do amador, de um cão de performance? Então, hoje em dia, pra gente ter um cachorro no nível que eu tenho ele, eu preciso pelo menos 3 vezes por semana treiná-lo. Devem ser treinos curtos de 15 minutos no máximo. 15 minutos. Aí me propor um exercício, uma sequência mais elaborada e tal. Mas 3 vezes por semana, 3 vezes por semana. Um jeito de conseguir treinar. Eu tenho a sorte de, hoje em dia, na minha casa, eu tenho um campo pequeno, não são as medidas oficiais, mas para treinar ele me ajuda bastante também. Então, normalmente, nos finais do dia, quando eu chego em casa, às quartas-feiras, eu tenho treino na minha casa também com uma turma de amigos. Então ele não cansa de ficar te olhando, não? Ele é esse grude o tempo inteiro. Ele vai ficar te admirando o tempo todo? É assim o tempo todo, cara, o tempo todo. O Dinho é um cachorro muito doce aqui, ele se transforma na hora da pista. Aí ele vira um leão. Exato. Engraçado isso. Falando, agora deixa comigo. Essa foto aqui. Essa é a equipe brasileira que a gente teve agora lá no Chile, em Santiago. Foi uma equipe maravilhosa, que a gente teve competindo, todo mundo. Fala um pouquinho desse dia aí. Então, vamos falar do Américas e Caribe, né? Que é por isso que o Dinho tá aqui também. A gente teve agora lá, foi de 3 a 6 de abril, faz um mês exatamente. Esse campeonato Américas e Caribe equivale a um campeonato sul-americano.
E são pistas que vão levando você para uma final nas categorias individuais. Tá, você vai subindo um degrauzinho. É para você chegar na final, na grande final. E nós conseguimos chegar na final no último dia. Que era o dia da final também. Atenção total, hein? Total. Porque até lá, Putz, por e detalhes agora? pequenos, pistas assim, mais simples, aí não entrava a pista, a gente eliminava no final ou fazia uma falta, não dava pra entender, que o Ginho tava muito preparado pra esse campeonato, entendeu? Chegamos na final. Aí quando chegou na final, eu falei, pô, conseguimos nosso objetivo. Eu falei, mas não é só isso. Agora, já que a gente tá aqui, vamos levar o caneco, né? Não é só isso. Que é esse troféu, e essa medalha, galera. Ó. Isso. Depois a gente dá um foi zoom terceiro aqui, ó, classificado. Meu, foi demais isso aí, entendeu? Posso a gente pegar conseguiu o pódio individual, claro. A gente conseguiu esse pódio individual, aí a medalha, né, de terceiro lugar. Porra, não é, tem não foto... é qualquer um. Vamos falar um pouquinho. Não. E o Dinho merecia isso também, né? Por ele ser esse supercão. E eu não tava tendo tanto tempo para treiná-lo por causa do meu trabalho, pandemia que a gente teve também e tal. Não consegui dar a atenção que ele merecia. E nos últimos tempos eu me dediquei bastante, né? E quando chega esse momento é uma coisa muito legal, entendeu? E que nem eu tava te falando, com relação à nossa competição, né? Eu e o Dinho. Nós chegamos na final no último dia. E aí, na pista da final, conseguimos o pódio também, foi demais. Falando sobre a equipe brasileira, nós éramos uma equipe com quase 30 duplas lá. Caramba, tudo todas isso? as categorias, porque eram 4 categorias diferentes, né? O Dinho competiu na categoria large, aí falando de cima para baixo. Aí tem a categoria intermediária, que entram vários border collies também, que os cães saltam 50 de altura. Tem a categoria mid, que os cães saltam 40 de altura, e já são mais pastores de Shetland, que tem Parson, Russell, outras raças diferentes. E a categoria mini, que os cães saltam 30 de altura, que são os pastores de Shetland que dominam essa categoria. E a gente tinha cães em todas as categorias. Várias raças, não eram só o Border Collie. Não só Border Collie. Interessante. E várias duplas do Brasil em pistas classificatórias tiveram resultados expressivos também e tal, foi legal. Isso que eu ia te perguntar. O Agility aqui no Brasil começou em 97. Como que o Brasil está se posicionado nessa questão? Cara, a gente tá bem representado. Tá bem. A gente já teve um pico melhor, mas estamos voltando a ser o que a gente já foi durante um tempo, deu uma caidinha e tal. O Agility tem uma associação? Como que... Então, excelente. Nós temos uma comissão hoje que comanda o Agility a nível nacional, que é a Comissão Brasileira de Agility. Para a gente conseguir entender e acessar como é que funciona a comissão, tem 2 meios. Primeiro é um site, que é o brasilagility.com.br. Vai estar aqui também no vídeo, aí a gente vai colocar tudo aqui. Brasilagility.com.br. E depois tem um Instagram, que é Agility Brasil _CBKC, que é o da Comissão Brasileira de Agility. Agility Brasil _CBKC. Tá tudo relacionado a CBKC, FCI e tal, essas coisas. FCI. Aí é a comissão que rege o Agility aqui no Brasil. E a comissão vem fazendo um grande trabalho também e com certeza a gente vai voltar a estar numa crescente muito em breve também. Deixa eu só terminar do Américas de Caribe rapidinho, imagina, Alessandro. fica à vontade. Aí era uma equipe bem legal, né? Que a gente tava, que a gente tava te falando, de quase 30 duplas. Aí fora o meu pódio com o Dinho na categoria individual, nós tivemos um pódio por equipe também na categoria dele também, uma outra equipe do Brasil, que eram formadas por 3 amigos que estavam representando a gente lá também, que era o Guilherme com o Pinguim. Tudo com Border Collie. O Guilherme com o Pinguim, a Bianca com a Queca, que é uma moça de Valinhos, que tem uma escola bem legal em Valinhos também agora. E a Luciana com o Note, que é uma moça que faz agility aqui de São Paulo também, treina em Cotia. Então, eles 3 conseguiram o pódio por equipe, foram vice-campeões por equipe. Que legal, é importante falar assim. Na final também. E o Dinho teve esse pódio na final também. Foi os cães que tiveram o pódio na final. Mas, que nem eu estava te falando, em pistas classificatórias, muita gente conseguiu ter resultados expressivos. E ainda nas finais individuais, fora o pódio do Dinho, a gente bateu na trave para chegar no pódio nas 4 categorias. Na categoria de pequenos, a Kátia, que é minha esposa, infelizmente teve um azar no último obstáculo, a cachorra passou do lado, refugou. Senão ela ia ganhar o campeonato. Pra você ter uma ideia. Puxa, faz parte do jogo. E aí na categoria mid, a Marcela, que é a criadora do Dinho, ela compete com um cocker de trabalho, cara. É o working cocker, chama. É como se fosse um cocker spaniel, mas é um cocker de trabalho. É muito legal, eles são muito rápidos. É mesmo? Muito rápidos. Não, é impressionante. Ela teve uma falta na gangorra, que a cachorra não bateu até lá embaixo e deu a falta. Ela pulou antes da gangorra baixar. Exato, senão ia ganhar. E na categoria intermediária, que é a categoria abaixo do Dinho, que tem os Border Collies também, o Zé Luiz, que é marido da Marcela e criador do Dinho também,
Tem uma border muito legal também, muito rápida, mas ela parou demais a gangorra. Ela perdeu tempo. Demais, Aí ele ficou em quarto lugar. Se ela não perde esse tempo, provavelmente ele seria vice-campeão. Entre os três, né? E aí foi isso. Então a gente tá numa crescente de novo, ainda falando, né, do nível do agility brasileiro. E uma coisa bem legal para anunciar pra galera, o Campeonato Américas e Caribe, o ano que vem, é no Brasil. Vai ser no Brasil. São Paulo... Pode falar mais. Vai ser em Tietê, no Aras Rafaela. É um Aras gigantesco, com uma baita estrutura. Então a gente vai ter o Américas e Caribe o ano que vem aqui no Brasil. Porra, legal. Acho que é de... Eu vou até a data aqui, vou olhar com calma aqui depois para poder te falar. No site da Comissão Brasileira de Agility, no Instagram, Agility Brasil, _CBKC também tá lá. E aí nós vamos ter essa competição aqui no Brasil. Então é uma coisa que vai fazer crescer mais o esporte aqui ainda, né? Enfim, é um evento bem bacana que a gente vai ter aqui o ano que vem. Legal que você falou isso aí. Agora só dando uma paradinha aqui, ó, galera. Agility é tudo de bom. É bom pro cão e é bom pro proprietário. O cara vai ficar fininho, tá? Agora, ó, dando um recadinho pra vocês, galera. Esse programa aqui, ele é feito com muito carinho, tá? A gente gosta de abordar assuntos interessantes para quem gosta do mundo canino, dos gatos, enfim, do mundo animal. Então, galera, eu vou pedir para vocês aqui, ó, dar aquela moralzinha pra gente, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixe seus comentários. Quiserem dar sugestão pro programa, podem deixar lá nos comentários. Fazer crítica, a gente não gosta de crítica, mas pode fazer a crítica também. Eu tô pedindo isso daí, galera, porque as visualizações estão sendo boas, mas a galerinha não tá se inscrevendo. Então, ó, se inscreve lá no nosso canal. E você que quer divulgar sua marca, quer ser um parceiro aqui do nosso canal, Meu Petcast, e você mostrar sua marca a um custo baixíssimo, cara, quiser falar com a gente, entra lá no nosso Instagram, @meupetcast, manda mensagem, o Diego e eu vamos ter o prazer de estar conversando com vocês e a gente tá formando essa parceria que eu garanto para vocês que vai ser incrível. É muito melhor você iniciar uma parceria e crescer junto com o seu parceiro do que você já vir lá, não, eu já vou começar naquele programa que já tem... Não, galera, o negócio é sangue, suor e lágrimas. Eu vou falar para vocês, é melhor crescer suando e liberando seu sangue aqui, ó, para crescer junto, do que já pegar uma coisa pronta. Ô Samir, a questão, assim, a gente falou de várias coisas. Eu acho fantástico, cara. Ele não tira... É uma tensão, cara. É uma tensão. Você falou que ele fica o tempo todo com você, né? Mas você falou que a criação... Quem é o criador dele? Como que é essa parceria? É legal você falar assim. O Dinho é um cão muito especial. Nesses 26 anos que eu tenho de agility, eu preparei vários cães, participei de diversos campeonatos mundiais, Américas e Caribes, sul-americanos também. Tive vários títulos expressivos. Mas quando a gente entende melhor do esporte, né, trabalha profissionalmente e tal, você vai vendo que tem cães diferenciados. E eu tive 2. O primeiro é o Billy Boy, que é o cão que eu ganho o primeiro mundial em 2002, lá atrás, há muito tempo atrás, que era um cão fantástico também, incrível, com o potencial para aprender, uma disposição para trabalhar que até então eu não tinha visto, e agora é ele. Entendeu? O Dinho é um cão incrível também. Só que o Dinho, além disso, o Billy Boy também tinha essa ligação comigo, esse vínculo e tal, mas era mais independente. O Dinho não, ele é um cachorro que ele gosta de estar perto, ele gosta de carinho. Se eu colocar ele pra dormir comigo no quarto, ele deita do meu lado na cama ali, numa caminha, ou numa toalha, ou numa mantinha, e fica comigo ali o tempo inteiro. Aonde eu tiver, ele tá aqui pedindo carinho o tempo todo. Eu tô vendo, hein? Isso aí é uma ligação muito legal. E na hora de trabalhar... É isso que eu ia falar, isso aí ajuda bastante. Não, né? Na hora de trabalhar, assim, ele morre se deixar ali. Ele morre pelo trabalho. Ele morre na exaustão, né? Exato, igual o meu cachorro, ele não vai parar. Ele não para. Ele só vai parar Você tem que saber parar, senão você mata o seu cachorro. Mata o cachorro. É aquilo que eu falei do pouco e certo, você saber respeitar os limites do cão e tal. Isso é super importante. Então, e às vezes num cachorro que nem esse, a gente que é treinador, busca a perfeição e tal, às vezes até passa um pouquinho em algum treino ou outro, e você fala, opa, deixa eu ter atenção que por mais que exista esse potencial todo aqui, eu tenho que preservar o meu cão, tenho que cuidar dele, isso tudo. Uma coisa que você falou, né, assim, comentou em algum momento aqui do nosso papo, o cachorro, cara, assim, pra ele ser saudável,
ele não tem que estar em cima da cama, comendo na mesa com você o tempo todo, tal, entendeu? Tem um lance dos cães serem humanizados, que nem ele tá aqui do meu lado, aqui com a carinha até em cima da mesa aqui e tal, porque isso tá sendo permitido. Se ele tivesse que estar no chão aqui embaixo, ele estaria numa boa também, não ia ter problema nenhum. Então, a gente pode dar É importante você falar isso daí, eu bato nessa tecla da questão da... A gente pode dar tudo pro nosso cachorro, desde que ele saiba o que ele não pode. Exatamente. Entendeu? E as pessoas estão entendendo o que ele não pode fazer, ele pode tudo. E a vida do cachorro não é assim. Sim. Você poder tudo não é um legal. Porque vai chegar uma hora que você não vai poder alguma coisa, e se você não estiver preparado para aquilo, você vai sentir. E com os cães acaba acontecendo a mesma coisa hoje em dia. Entendeu? Então você vê, ele é um cão extremamente saudável, ele só come ração, tá? De acordo com a carga de treinamento, ou aumenta um pouquinho a quantidade, suplementa, ou diminui um pouquinho a quantidade, suplementa um pouco também. É um cão de também. performance. Exato. E o legal do cachorro é ele estar em forma, assim como pra gente, pro ser humano, você tá acima do peso não é uma coisa legal, por mais que a gente às vezes se passe um pouquinho e tal, cachorro gordo não é sinônimo de cão saudável, isso pra qualquer coisa, não é só pro agility. O cão pet, o cão de companhia também, que a gente vê muito, principalmente os pequenininhos arrastando a barriga. E não é legal, então a gente tem que se preocupar com isso também, com os cães, pra galera que tá vendo o nosso papo. É importante aqui, você falar isso daí. Comentar sobre isso, e principalmente no agility também, o cão com sobrepeso jamais é indicado pra fazer agility. Porque assim, a gente ainda ok, você só corre ali no plano. O cachorro não, ele pula, ele entra no túnel, ele abaixa, ele faz o zigue-zague, ele sobe, ele desce e tal. Então ele com sobrepeso, por mais que às vezes ele queira, ele tenha aptidão, ele tenha vontade, você tá fazendo isso com ele acima do peso, você tá fazendo um mal pro seu cão. Ele pode ter problema articular, ele pode ter problema de coração, ele pode infartar até mesmo no percurso. Exato. Então cuidar do seu cão da maneira correta, você pode dar todo o carinho do mundo, é legal também. E controlar a alimentação, colocar os limites, treinar o seu cachorro para ser sociável com outros cães, com outras pessoas. Isso é muito importante. Eu concordo com você em gênero, número e grau a questão disso. Pessoal, a questão da humanização dos bichos. E hoje em dia tem muito. Isso daí tá estragando muito os cães. A gente vê muito. Não é só a questão da saúde do cão. É a questão de acidentes. Exato. A gente vê muito acidente. Então, meu filhinho, o cara vai pegar o manejo. O cachorro, fui pegar na ração dele, o cachorro rosnou, que bonitinho. É um filhote de Rottweiler. Que bonitinho, rosnou pra mim. Mano, quando aquele cachorro tiver uns seus 50, 60 quilos e rosnar pra você... Acabou, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Exato. E o cão vai ficar 10, 15 anos com você. Exato. É a mesma coisa que você ter um adolescente rebelde na sua vida, você vai falar assim, o que eu falo muito, né, assim, além do agility, trabalho com adestramento também, é assim, é como você forma o seu cachorro no primeiro ano de vida dele. Exato. Eu defino o cachorro em 2 P's. Se ele estiver bem preparado nesse primeiro ano de vida, ele vai ser um prazer para você a vida inteira. Se ele não tiver, ele vai ser um problema para você a vida inteira. A vida dele, inteira. entendeu? Que você não tem como se desfazer do cão. Exato. Tem gente que se desfaz e não é o correto. Exato. Não foi o cão que causou o problema, Exatamente. foi você que causou o problema. Por mais que às vezes possa ter sido inconscientemente, mas foi você que causou. Você entendeu? que causou. O cão... Ele não tem culpa nenhuma. Ele vai se moldar ao que você está mostrando para ele. Tá mostrando para ele. Ele pode entrar dentro de casa? Pode. Agora eu não quero. Não vai entrar. Ele tem o canto dele? Tem. Tem horário certo para comer? Tem. Enfim, tem tudo isso daí. É isso. Samir, quando a gente fala de agility, você fecha os olhos e vê Border Collie. Só que tem várias categorias, né? Que você falou, tem Border Collie competindo com Border Collie, ou tem aquelas categorias, o Malinois com o Malinois, depois chega uma final, o Border Collie com o Malinois, com o pastor holandês ou com uma outra raça. E como que é isso e quem na maioria das vezes se sobressai? Então, Alessandro, vamos lá. Assim, o Agility hoje está definido em 4 categorias, as categorias oficiais. A categoria Mini, que são os cães até 34,99 de altura na cernelha. E aí eles vão toda uma especificação. Eles vão saltar 30 centímetros de altura. Aí não tem Border Collie desse tamanho. Aí vão ser cães menores mesmo. Aí são pastores de Shetland, que eu te falei, que parece a Lessie miniatura, né? Sei. Tem Dachshund que pode fazer também, mas o Parson Russell, que parece o Jack Russell, só que ele é mais alto um pouquinho. Também é um cachorro que se destaca muito nessa categoria. Aí depois a gente tem a categoria Mid. Aí são cães de 35 na cernelha até 42,99. Aí eles vão saltar 40 de altura.
tá? São 10 centímetros a mais. Também entram pastores de Shetland, aí tem pastor dos Pirineus, que é uma raça nova aí que não tem muito aqui no Brasil. Mas também eu não conheço, eu vou tem até uma pesquisar. outra raça que chama Moody, que é, acho que uma miniatura do pastor croata também, que entra aí nessa categoria também, mas a maioria são pastores de Shetland também, né? Nas categorias mini e mid, a maioria dos cães são da raça pastor de Shetland, que eles têm mais destaque. Aí nós vamos para a categoria intermediária, a terceira categoria, que são cães de 43 de altura até 47,99. Essa categoria é nova, ela não existia. Ela passou a existir, acho que de uns 3, 4 anos para cá, no máximo. Porque o que acontecia? Do mid, a gente ia direto para o large. Então, o cachorro que me disse 43,1, ele tinha que saltar 60. Que nem um Border Collie. Então, o Shetland que crescesse mais um pouquinho, a vida nele do agility já estava complicado. Ele podia até fazer agility, mas já não ia ser saudável, porque ele ia ter que saltar muito mais alto do que a estrutura dele permite. Entendeu? Então, reviram isso e colocaram essa categoria intermediária, que foi muito interessante. Nela ainda existem mais Border Collies, mas é uma categoria mais democrática. Existem pastores de Shetland que passaram um pouco de altura, tem esse Moody que nem eu te falei, Pirineus maior também e tal, mas são muitos Border Collies também. E aí a categoria Large, que são cães acima de 48 de altura, que aí é onde entram a maioria dos Border Collies. Competição entre raças. Entre raças, então, isso. Não existe. Assim, é dentro das alturas, todo mundo contra todo mundo. Para um cachorro que nem um pastor belga malinois, que é um cachorro que tem destaque também, mas que nem, acho que eu comentei com você um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, para cada 10 Border Collies, você vai ver um malinois fazendo agility. Eles podem fazer bem também, mas é um desafio muito maior para o treinador. Porque é um cão maior. Com uma estrutura diferente e tal. E são vários Border Collies, entendeu? Então, é uma competição meio desonesta. Por exemplo, num Mundial, na categoria Large, nós vamos ter 130 cães. No top 10, pode ser que apareça um Malinois. No pódio é praticamente impossível, cara. Entendeu? Vai ser o Border Collie. Porque desses 130 cães, 80% vão ser Border Collies. Na alta competição, isso, né? A gente tá falando. Mas depois, para qualquer um que queira fazer, de acordo com as alturas, vai ter o Caramelo competindo com o Border Collie também, aqui no Brasil, na região dos países sul-americanos e tudo mais. E pode ganhar também, que é aquilo que a gente falou. É uma prova de habilidade. A alta competição é uma coisa, uma prova comum tá apta para todo mundo ganhar, entendeu? Entendi. Por aí vai. Quando a gente fala no Border Collie, eu já vi alguns Border Collie passeando nos parques aqui. Nunca tive um contato próximo. Eu vi uns Border Collie grande, maiorzão. E eu vejo que o Dinho, ele é diferente. Isso daí já é proposital pro agility, porque assim, quando a gente fala no agility, vamos falar assim, ó, cães de exposição em GP. O criador que vai colocar numa exposição, ele vai buscar uma genética, ele vai buscar um padreador para cobrir a sua matriz. No agility, vocês buscam a seleção. Eu vou pegar uma matriz que vai me dar essa e essa característica. Eu vou pegar um padreador que vai me dar essa e essa características. É mais ou menos assim também? Ou é assim? É assim. É assim. Para você ter o cachorro selecionado pro agility, você busca uma linha específica de agility, de acordo com a estrutura que você quer, com o temperamento que você quer, com a saúde, a genética toda em dia, para você não ter nenhum problema de saúde. Displasia também, infelizmente, é uma coisa meio que comum no Border Collie. Então, para um cão de agility, isso é impensável, né? Você tem que ter todo o controle. Quanto mais você tiver na linhagem que está para trás, melhor. E depois, todo o lance de temperamento também, né? E temperamento, além da parte física, o temperamento é muito importante, É muito importante. Porque, assim, o Border Collie é aquilo que você falou. Hoje em dia, dentro da raça, parece que existem sub-raças. Você pega o Border Collie de beleza e o Border Collie de pastoreio... É muito diferente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pelo curto, tem cores diferentes e tal. Você olha assim, como é que pode ser da mesma raça esses dois cães? E são. Por mais que o cão de beleza, o instinto dele de pastoreio seja mínimo ou quase nenhum, mas ele ainda tem alguma coisa. Ele mantém. Ele tem, entendeu? E ele é diferente, é um cachorro peludo, ossudo, forte, com angulações diferentes, daquilo que eles propõem para beleza e tudo mais. Pro pastoreio, não, é uma coisa diferente também. Um cachorro menor um pouquinho, mais ágil, mais rápido, com instinto de pastoreio muito aflorado. Até para aumentar o trabalho na lida, né? Que ele vai ficar o dia inteiro na fazenda para... É isso aí. Subir morro, descer morro. É isso. Que são... É muito parecido com a linhagem que vem sendo usada no agility ultimamente, principalmente na Europa, entendeu? Se a gente for pensar assim no Dinho, ele é uma linhagem meio que mista, mas mais 70% para a linha do trabalho. Do trabalho, é isso que eu reparei na hora que eu vi. Bati o olho, eu vi isso aí. É isso, entendeu? Então,
É uma linha que a gente vem preservando. Tem cães aqui que eu trouxe, Mas que tá tem lá que de pra trás preservar, também. né? Essa parte funcional do cachorro. Algumas... Você fala de criar, né? Eu não crio Border Collie, mas eu mantenho os cães que eu trouxe, que eu tenho desde lá atrás. Eu tenho Border Collie há mais de 20 anos. Quando eu tive o primeiro Billy foi em 2000, o Billy Boy. Ele nasceu em 99. Então, desde lá eu tenho. E eu mantenho essa linhagem, assim, É isso que eu ia te perguntar. e mantendo os cães. Você manteve um banco genético. Exato. E o nosso amigo aí já foi pai? Cara, acho que ele foi pai umas 3 vezes. Sério? Até agora. Tem uma cachorrinha dele que compete aqui no Brasil que é incrível, chama Tequila, de um amigo lá de Cotia. Ele é filho dele com uma cadela minha também, a Shine. Foram 5 nessa ninhada, eu acabei não ficando com nenhum nessa época. Ele era muito jovem ainda, ele tinha 2 anos quando cruzou a primeira vez. Eu não tinha nem terminado de treinar ele ainda, mas eu tô querendo um filhote novo, porque ele já tá vai fazer 5 anos agora em agosto, né? Então tá na hora de começar a preparar um novo cão. Já preparar um sucessor. Isso. Vamos falar assim, você falou, pode começar com... Vamos falar do cão, assim, ó. Você tá falando de preparar o cachorro, né? O sucessor dele. Quando você vai buscar numa ninhada, no caso dele, como que foi isso daí? Você foi buscar... Porque assim, como que você sabe que o cão vai ser campeão? É na sorte? Ou você fala assim, não, você espera o cachorro crescer um pouquinho, você vai observando, não, esse aqui, até os seus 60 dias, não, esse aqui dá, esse daqui não dá, que nem eu vejo em muitos documentários, principalmente em Border Collie, já tem as ninhadas, nem todo da ninhada vai servir para o pastoreio, vai servir para o trabalho. Então o dono lá, o pastor, ele já está olhando que é o próprio dono, próprio pastor que vai treinar o cão, né? Então ele olha, não, esse aqui dá, esse aqui não dá, esse aqui eu vou disponibilizar para uma família, esse aqui vai ficar comigo que ele vai fazer o trabalho. Uhum. É mais ou menos isso? Como que você faz a sua escolha? Como que foi com o Dinho? É mais ou menos isso, exatamente isso, só que com o Dinho não teve nada a ver disso. com isso. Não teve nada disso. O Dinho foi... Cara, sabe quando é pra ser? A mãe dele foi uma cachorra incrível no agite. Ela não compete mais, mas é viva ainda até hoje. A Angel, da Marcela, uma amigona que é a esposa do Zé Luiz. E eu amava ver a Angel fazendo agility. Aí eu falava pra Marcela, Má, o dia que você cruzar a Angel, eu quero um filhote dela. Ela falou, tá bom, tal. Aí um dia, no meio da pandemia, em agosto, ele nasceu, acho que dia 20 de agosto, foi em setembro. Aí nós fomos na casa deles, a gente mora em Itu, eles moram em Valinhos, o Zé é veterinário também, parceiro. E eu tinha que vacinar uma ninhada de Parson, que eu crio também e tal, fomos até lá. E aí a Marcela tirou 4 filhotinhos pra fora pra tomar sol e falou assim, ó os fininhos da Angel aqui. E eles tinham acho que 20 dias, tinham acabado de abrir os olhos e tal. Tem como você saber que cachorro vai ser, né? Ele só mama nessa época. Entendeu? Não tem como nada. Aí eu olhei o Dinho e falei, ó, eu quero esse. Ele falou, tá bom, seu. Quais eram as cores que tinham? Saiu tudo igual ele ou... Acho que eram 2 marrons e branco e 2 pretos e branco. O pai dele é marrom e branco e a Angel é preto e branco. Preto e branco. Aí eu falei, eu quero ele. Pela marcação que ele tinha na cabeça, assim, eu gostava e tal, eu quero ele. Ele falou, tá bom, é seu. Aí beleza. Aí a gente foi se falando e tal. Aí o Dinho começou a crescer. Aí o Dinho, com 35 dias, ele já se mostrava muito diferente dos irmãos. Todos os irmãos foram muito bons também. Nenhum seguiu no agility, mas todos eram muito bons. Mas ele tinha um instinto de caça, que a gente fala que ele queria morder um paninho já. Ele já bem tinha... aflorado para comer. Ele era desesperado para comer. É o drive food, né, que o pessoal fala, que é importante também. Aí, nessa época, o Zé até falou para mim, que é o marido da Marcela, falou assim, eu vou te dar o cachorro porque a gente é amigo e eu falei que ia te dar, mas disso aqui não aparece toda hora, não. Entendeu? Engraçado isso, né? Que é isso, né? E aí, quando eu fui pegar o Dinho, foi incrível, cara. É um cachorrinho muito selecionado. Eu devo ter foto dele filhote, depois até mando pra você também, junto comigo e tal, treinando ele desde filhotinho. Foi demais, assim. Na época da pandemia a gente conseguiu trabalhar um pouco mais, depois menos, o trabalho acabou aumentando para mim também nessa época, desafortunadamente para muita gente foi ruim, mas para quem entrava no segmento pet foi uma coisa que aumentou muito, E aí acabei não dando tanta atenção para ele nessa época que era necessário, mas depois a gente conseguiu reverter isso e ele é isso, é esse cachorro incrível, esse doce aqui e aquele leão ali. E aí, é aquilo que você falou, então vocês buscam a genética. Então você já está preparando um sucessor, né? Isso. Então, mais ou menos, quanto tempo, vamos falar assim, lógico, de vida ele tem ainda, ele vai até os seus 15 anos, com certeza. Por aí. Mas pro trabalho ele tem mais quanto tempo? Cara, é assim, é muito relativo, né? É muito relativo, Alessandro. Eu tenho uma cadela com 10 anos e meio. 10 anos e meio de registro, assim, contado no papel. Ela faz agility até hoje, cara.
E bem, vamos falar que caiu 5% do rendimento dela. Nossa. É absurdo. É a cachorra mais longeva que eu já tive. Entendeu? Que eu tô tendo ainda. Graças a Deus ela tá super bem. Ela é uma das mães da ninhada que ele teve com ela. E só que assim, ela sempre foi uma cachorra, ela é rápida também, é legal e tal, mas ela sempre meio que administrou a velocidade dela, ela não era cachorra mega não é muito drive, intensiva. não é que morria trabalhando. Ela se cansava, tipo, tchau. Né? Aí você tinha que saber trabalhar bem esse cachorro pra você não cansar. Cada cão é um cão, né? Exato, e ele não se desmotivar e tal. Só que ela tá tendo essa longevidade, entendeu? É muito legal. Agora ele já é um turbo. Ser explosivo demais, intenso Esse você tem que dar uma segurada. Tem que dar uma segurada. E eu acho que ele é um cachorro que ele vai bem até uns 9 anos, mais ou menos. 9 anos ele vai bem. Então a gente tem mais uns 4 aí de alta competição, pelo menos. E aí eu quero tentar um filho dele bem parecido com ele, né? Eu tenho uma cadela em casa muito boa também, que é filha da Shine, com um cachorro que eu cruzei ela na França, uma vez que eu estive na França em 2017. É uma cachorra de uma linha de sangue incrível, a Tip. E aí tô esperando ela entrar no cio para poder cruzar com ele e quem sabe daí pegar um filhotinho novo, selecionar um cachorrinho bem legal daí. Você vê essa carinha de anjo dele, é sem vergonha, já é pai já, né? Já tem os filhos, E os filhotes estão competindo ou não? Como que tá isso? Cara, tem a Tequila só, que foram assim, 2 ninhadas que ele teve. Uma com a Shine, né, com a minha que foram 5 cães. 2 estão com um amigo meu de Valinhos, que ele acabou não seguindo no Agility com eles. Aí teve a Tequila e os outros eu não lembro pra onde foi. A Tequila tá competindo, ela é fantástica, a cachorrinha, fantástica. E os outros 2 foi com uma cadela criação da Marcela, que eles criam um Border Collie lá em maior escala também. Que um tá com um adestrador que trabalha com truque e tal, tá bem feliz com o cachorro, e outro foi pra uma família. Ah, entendeu? Tá legal. Você falou, né, que o Agility tá linkado à FCI e à CBKC. Vamos supor, eu quero colocar um caramelo, não tem pedigree, ele pode participar? Como que é isso daí? Pode participar. Sem problema, né? É democrático mesmo. Democrático. Para qualquer raça, com e sem pedigree, tá todo mundo apto a participar hoje. Até num campeonato Américas e Caribe, que é um sul-americano, um cão sem raça ele pode ganhar também. Pode participar e ganhar dos cães com raça. Porque às vezes o pessoal fala assim... A única exigência do pedigree, Alessandro, hoje em dia, é para você participar do campeonato mundial FCI. Do mundial já precisa... Aí você tem que ter. O Mundial FCI. O Mundial FCI é a cereja do bolo do Agility. Um campeonato que tem como se fosse a Copa do Mundo. É isso aí. Aí você precisa de um cão com pedigree. Mas fora esse evento, qualquer outro evento... Você pode participar, qualquer outro. Aqui no Brasil, em qualquer prova, no Américas e Caribe, que a gente vai ter aqui o ano que vem também, você pode participar com um cão sem pedigree. Quem for começar a treinar agora, já pode pensar em se preparar para o Américas e Caribe ano que vem. É legal, é muito bacana. Samir, uma coisa que eu vou te perguntar, questão, o Agility amador e o profissional, né? Qual é o retorno que você tem em participar do Agility? Porque assim, quando a gente fala em esporte é um negócio, business, né? O pessoal fala, não, gente, é isso. Mas assim, o pessoal busca o prestígio, busca criar o nome do canil, porque assim, premiação você vai ganhar o troféu e tem uma quantia ou não tem, ou é mais assim, não, eu vou mostrar a minha marca, o Samir como adestrador, o cara como criador, é isso, né? Então, cara, assim, infelizmente, premiação em dinheiro para qualquer campeonato não existe. Não existe. Não existe. Aí o que tem? A sua satisfação pessoal de saber que eu me propus a um desafio e consegui chegar lá. Aí, linkado a isso, você promove o seu nome, que no meu caso, o adestramento e tal. Posso tentar buscar alguma coisa em relação ao patrocínio, uma marca de ração, um suplemento, alguma coisa assim. E fora isso, como eu tô no esporte há muito tempo, já tenho resultados expressivos há algum tempo. Tem um nome também, né? Eu saí muito na América do Sul, eu também sou árbitro internacional de agility, juiz internacional, né? Desde 2000 eu sou juiz, saio para julgar várias competições, inclusive agora, no próximo dia 21 de maio, agora eu tô indo pro México para julgar uma competição e para dar um curso de agility lá pro pessoal. E tudo isso aí é custoso, né? Tem que ter uma base por trás. Quando eu tô indo para lá,
justamente por causa das conquistas que eu tenho. Quando eu vou para fora, aí eu não pago nada e ainda ganho alguma coisa nessas viagens. Não, é bom. Entendeu? Muito. É aí que eu consigo ganhar alguma coisa. Agora falar que você vai Mas não é para ficar milionário, é para você manter o seu... Você vai gastar com a Agility de novo depois. Vai gastar, porque o pessoal acha que não, eu vou fazer um negócio. Não, aquilo que eu falo, o criador faz por paixão, por amor à raça, por desenvolver um trabalho. Então você não vai ficar... Você vai ter que ter uma outra atividade paralela. Né? O pessoal pensa muito. Tem os canibais no mercado, como todo lugar tem, mas se você for sério, não é... Exatamente. É um esporte que ele me dá projeção para o que eu faço, que é o adestramento, que aí é um lugar onde eu vivo. Tem um hotelzinho na minha casa, para os cães que eu tenho também. Vamos falar disso daí. Que é do que eu vivo também, mas do Agility em si... Não, eu poderia estar dando aula de Agility, mas é uma coisa que, tipo, eu já não tenho mais, assim, tanta vontade. Você investe muito tempo, muito conhecimento para pouco retorno financeiro, entendeu? Então, eu preferi... No Brasil, eu tenho um grupo de treino que eu treino na minha casa, mas eu não cobro, é uma forma da gente se reunir, tá entre amigos ali e tal. E quando eu ganho dinheiro com a Agility é quando eu saio para julgar alguma competição ou dar algum curso de treinamento em relação ao esporte também. E essa questão de Agility no Brasil, vocês trocam experiência com outros países? Como que é feito esse intercâmbio? Então, todo o nosso crescimento, né, depois no esporte foi devido a cursos internacionais que a gente conseguiu realizar. É importante, gente, né? Se não tiver isso, você não consegue, né? Que nem eu tenho a minha base que eu comecei com o Tamayo lá atrás, que ela é muito sólida. Mas fora isso, depois eu tenho um outro guru também, um mentor francês que me ajudou muito a parte mental da competição, que é o Patrick Servet, que veio dar cursos aqui desde 2001, ele veio para cá, depois veio várias vezes também, agora recentemente também veio e tal. E nós fizemos cursos com vários treinadores internacionais europeus de nome que ajudaram muito a gente a crescer aqui também. Isso sem dúvida. Tem que ter esse intercâmbio. E uma coisa que ajuda muito hoje, para quem já faz o esporte, a internet é demais, né? Tem uma série de cursos online que aproximou todo mundo, né? Exato. Para quem já sabe. O online, o que eu acho, Alessandro? Quando você não sabe nada, vai ser muito difícil você tirar alguma coisa dali. Agora, quando você já tem algum conhecimento, vai somar. Entendeu? Mas se você não sabe nada, é difícil. Mas no caso do Agility, como muita gente já sabe bastante coisa, então o online acaba ajudando ainda bastante, mais. Né? Legal isso daí. Pessoal, já está dando o nosso tempo aqui. Mais uma vez, Samir, quero agradecer a sua participação. Deixa aqui ó, a sua participação e a do Dinho também, né? Ele ficou quietinho, gente. Você vê, é um cachorro com um temperamento fantástico. Só que ele fica o tempo todo olhando para ele como se fosse um namoro e o tempo todo com a patinha. Não cansa. Se deixar, ele vai ficar o dia inteiro assim. É bem isso, é bem isso. Samir, agora passa as suas redes sociais aqui. Legal. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Mais uma vez, obrigado, doutor Edgar, por me indicar para você aqui. Edgar é o nome dele sempre aqui. Um prazer estar aqui. Minhas redes sociais. Eu tenho duas contas no Instagram, né? Uma é Samir Agility, depois o Adestrador Amigo também é as contas que eu tenho, e depois falar um pouquinho mais sobre a Comissão Brasileira de Agility também. Para quem quiser saber mais sobre o Agility, vai ter todas as informações lá, em todo o território nacional. Então o site é brasilagility.com.br e o Instagram Agility Brasil _CBKC. Você consegue acessar ali também o Instagram da Comissão Brasileira de Agility. E mais uma vez, só agradecer a oportunidade. Imagina, você vai vir aqui mais vezes. Da próxima vez, vamos falar mais sobre o Border Collie, viu? É uma raça fantástica, cara. Eu adoro esse cachorro. Legal. Eu adoro todos, né? Cada um que vem aqui, a gente fica bobo, né? Um falando, eu quero, vai virar um canil lá que minha mulher vai me matar. Então, galera, quero agradecer novamente o Samir, o Dinho. Quero agradecer vocês que estão acompanhando o nosso canal. Mais uma vez, galera, tem o QR Code, né, o Diegão, aqui do lado direito. Se vocês quiserem saber mais sobre o nosso Instagram, nosso canal, tem aqui o QR Code. Se inscrevam lá no YouTube, pessoal. Vocês estão visualizando, mas eu peço, se inscrevam no canal, deixa o like, ative o sininho, deixe os seus comentários. Empresa, loja de ração, loja pet que quer divulgar a sua marca aqui, entre em contato com a gente, entra lá no Instagram, @meupetcast. A gente vai fazer um trabalho muito legal com vocês e eu posso garantir para vocês que vocês vão ter retorno garantido, beleza? E fica aqui então mais uma vez o meu agradecimento a todos. Vamos se despedir aí com o Dinho. Um abraço e fique com Deus aí. Valeu, até galera. Mais. Obrigado. Até mais. Valeu. É isso aí. Boa.